Seja bem-vindo a esse canal Simplesmente Jéssica, onde vamos falar sobre carreira, finanças e tudo o que for necessário para que você alcance os seus objetivos. E estamos num momento muito interessante, né? Eu particularmente adoro esse clima de renovação, de comemoração, essa ideia de que vamos ter uma nova oportunidade para fazer melhor, para fazer diferente. E uma coisa que é muito interessante é que se a gente tem o objetivo de fazer melhor, de fazer diferente, é interessante que a gente modifique ali alguns hábitos, né? E o brasileiro, de uma maneira geral, vive ali um estilo de vida, como é que eu posso dizer, meio Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e por aí vai, não planeja muito. Então, nesse vídeo, eu quero te contar como você pode se planejar melhor. Eu acredito que o planejamento, ele surgiu muito na minha vida como algo que eu desenvolvi. Eu era a pessoa que fazia listas de desejos no final do ano e que ficava extremamente frustrada ao final do ano porque aquelas coisas não saíram do papel, né? E era até vergonhoso ali fazer uma nova lista de desejos onde aquela coisa tinha ficado esquecida a maior parte do tempo, né? A maior parte do ano. Então, esse é um dos grandes erros do planejamento. É você ter uma lista de desejos e acreditar que por ter uma lista de desejos, isso vai acontecer para o novo ano. É como se a gente terceirizasse a responsabilidade para o divino, para algo maior, para uma fé, para um misticismo. E nada contra você ter a sua fé, você ter as suas ondas místicas. Eu tenho várias, inclusive. Mas é interessante que a gente se responsabilize por fazer isso acontecer, né? Então, essa energia da responsabilidade que eu quero passar aqui nesse vídeo e falar aqui para vocês coisas que eu faço e coisas que eu precisei desenvolver para ser uma pessoa que realiza, né? Então, hoje eu me sinto muito mais satisfeita ao final de um ano, com muito mais gratidão, porque muitas coisas foram cumpridas. É claro que nem tudo, né? Algumas coisas eu acabo olhando, revendo, vendo que às vezes eu coloquei uma expectativa muito alta, ou ainda o meio externo, né? Eu tava revendo o meu planejamento de 2020, né? Quando eu fui gravar esse vídeo, fui assistir outros materiais que eu já tinha feito. E no meu planejamento de 2020 eu não contava com a pandemia. Seria possível contar com a pandemia? Não. Não. Então, o planejamento ele precisa ser flexível para que você entenda ali como que você pode direcionar. Então, tô dando um exemplo para você de algo que seria muito difícil de prever, né? Então, talvez quem estava ali na China e tudo mais poderia prever o Covid, mas para mim, em 2019, lá atrás, não foi possível, mas o meu planejamento foi feito e ele foi adaptado ali ao longo do ano de 2020. E agora, né, 2021 passou, eu fiz novamente o meu planejamento de 2022, entendendo que eu, Jéssica, eu sou uma profissional, então eu vou ter metas profissionais, eu vou ter metas financeiras, mas eu também sou uma pessoa que também tenho desejos, que também tenho ambição, que também trabalho para conquistar coisas na minha vida. Então, entender os seus contextos e quais os seus sonhos para além do trabalho ajuda muito a você fazer um planejamento que seja estimulante e real. Eu gosto de dividir as minhas metas olhando para as áreas da minha vida. Então, o que a Jéssica pessoa gostaria, né? E aí para 2022 eu gostaria de fazer algumas viagens, fazer um cruzeiro com meu namorado, gostaria de ver mais o meu pai, né? Nesses 2 últimos anos de pandemia acabei vendo muito pouco meu pai, então uma coisa que eu quero colocar mais na minha vida é ver o meu pai com mais frequência. Então, na minha vida profissional, eu quero me dedicar a esse canal, eu quero lançar um novo produto que já tem data para acontecer. E aí já entro num segundo ponto que eu vou falar daqui a pouquinho sobre a importância de colocar a data. Então, o meu primeiro curso para empreendedores, para autônomos, vai acontecer em março de 2022. Podem me cobrar. O segundo é o seu planejamento ser mais parecido com uma lista de desejos do que um planejamento em si, onde você vai lá e você escreve tudo que você quer e torce para Deus e coloca essa responsabilidade lá em Deus que a coisa vai acontecer. E eu super acredito que Deus vai te ajudar e
Se você se planejar, ele vai te ajudar ainda mais, né? Então faça a sua parte, né? Esse desenvolvimento da autorresponsabilidade é muito importante. Outro erro do planejamento que é muito comum, um terceiro erro que é muito comum, é você não considerar os seus contextos. Então, quem é você? Quais são os contextos em que você está inserido? A sua vida pessoal, vão ter muitos eventos profissionais, pessoais, sei lá, eu acho que estamos num momento em que é provável que a gente vá ter muitos casamentos no ano que vem, né? Já que a gente passou aí 2 anos meio enclausurado, né, por assim dizer, eu acredito que em 2022 a gente vai ter muitos casamentos. Então, esses casamentos já estão marcados? Já está na sua agenda? Você já está considerando ele no seu planejamento? Se não, grande chance de você passar o ano inteiro tropeçando nesses eventos e não conseguindo realizar aquilo que você colocou ali na sua vida profissional, na sua carreira, sempre realocando ali aquilo que é importante para você por conta desses eventos que também são importantes para você. A gente não está aqui querendo encontrar uma hierarquia. Você é uma pessoa que tem múltiplas facetas e essas múltiplas facetas precisam ser consideradas também ali no seu planejamento. Outro erro, acho que se eu não perdi as contas, a gente já está no quarto erro. Beleza, tá sabendo legal. Quarto erro, não ter uma data, né? Não ter uma data faz com que a gente tenha esse processo de, vai dar tempo, estamos no início do ano ainda, vai dar tempo, nossa, mas esse mês está muito corrido, isso vai ficar para depois. E isso tem uma tendência a ser procrastinado. Então, se você é que nem eu, porque eu sou uma pessoa procrastinadora, gente, eu só desfaço, né? E o planejamento me ajuda a não procrastinar, porque quando eu me planejo, então eu me planejei para começar esse canal ainda no final do ano. E aí eu tô fazendo isso agora aqui no final do ano, né? Então, para contextualizar, hoje é dia 21 de dezembro. Então tem muita gente que já tá em recesso, mas não, eu falei, não, vou começar esse canal ainda em 2021, porque em 2022 a coisa vai acontecer. Essa é uma das coisas que eu tenho como místicas. Eu acredito que tudo que a gente quer pro ano seguinte, a gente tem que começar no mesmo ano, senão dá azar. Se dá ou não, eu não sei, mas eu sempre procuro começar as coisas que eu quero pro ano seguinte, no ano anterior. Isso é uma coisa que me ajuda muito a tirar ali as minhas metas do papel. Outra coisa, né, e aí já vai pro quinto erro, que as pessoas elas não pensam, é que elas não separam as etapas de cada meta. Então, as minhas alunas, né, as pessoas que eu atendo, as pessoas que eu faço mentoria, muitas delas querem fazer um lançamento. E aí elas até marcam a data. Nossa, eu quero fazer um lançamento em março de 2022. Só que o que aconteceu? Chegou em março, elas descobrem que elas precisam de uma página de venda, subir produto no Hotmart, no Eduz, que elas precisam fazer campanha, que elas precisam de uma conta de anúncio, que elas precisam gravar criativo. E aí fazer em março já parece impossível, já beira o impossível. Então isso já é realocado para maio, né? Por falta de planejamento. Então, quando você tem uma meta, você também precisa ter uma vasta ideia de o que essa meta vai requerer de etapas e quando é o deadline de cada etapa, né? Então, para eu fazer um lançamento em março, esse lançamento tem que ter desenhado ali em fevereiro. A página de captura vai precisar estar pronta ali lá pelo dia 15 de fevereiro para começar a divulgação. Então, a gente vai ter algumas etapas que vão acontecer antes do lançamento. Então, isso é algo que também precisa estar contido dentro do seu planejamento. Sexto erro, né, que pode até parecer contraditório com o quinto, não ser extremamente detalhista nesse planejamento. Então, você saber as etapas daquilo que precisa ser feito é diferente de você se debruçar em cada etapa antes do tempo. Tentar fazer isso vai te causar um quadro de ansiedade, né, porque você vai ter muita informação ali ao mesmo tempo. Então, tem uma visão macro das coisas. Quando chegar a época, você vai ali se debruçar e fazer os detalhes daquela tarefa. E aí, beleza, já falei sobre esses principais erros. Você pode partir daí a fazer a sua tal dessa lista de desejos. E uma boa dica é você dar uma nota, né? E essa nota, ela pode ser de 6 a 10, onde 6 é beleza, seria muito legal que isso acontecesse, né? 7, se isso ficar para outro ano, tá tudo bem também. 8,
legal, 9, muito importante e 10, uma prioridade. E aí você vai olhando para essa lista e vendo o que é uma prioridade na sua vida, para onde você vai colocar a sua energia, porque lembra lá, você vai pegar data no calendário, você vai destrinchar aquelas tarefas que precisam ser feitas. Então, se tudo for uma prioridade, você vai entrar num surto. Eu quero sair! Chega! Chega! Meu Deus! E aí, no caso, o ano vai ser uma merda, que vai ser você no hospital tomando remédio, né? Porque você vai ter enlouquecido. E se você enlouquecer, não vai dizer que fui eu, né? Porque eu tô falando sobre ter prioridades. Então, estabeleceu prioridades, estabeleceu as datas, estabeleceu as tarefas, foca no que precisa ser feito ali naquele mês. O planejamento tá feito, você vai focar no que precisa ser feito, no aqui e agora, porque é no aqui e agora que a vida acontece. Bom, eu espero que tenha feito muito sentido para você. Eu queria fazer esse vídeo em 5 minutos, mas eu acho que eu passei um pouco da minha meta, né? Porque são muitas informações mesmo, não falei nem um décimo do que eu falei numa imersão, né, que eu acabei dando sobre esse assunto. E eu queria entender se esse vídeo fez sentido para você, se você já fez o seu planejamento, se você planeja, se você não planeja, quais são as dúvidas que você ficou sobre esse assunto. Coloca aqui nos comentários. Mais uma vez, se você não dê um curtir aqui para mim e se inscreva também aqui no canal, porque é muito importante para que outras pessoas vejam esse conteúdo. E você também veja esse conteúdo no próximo vídeo que eu lançar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!